Hello, dear students, teachers, welcome to our English class. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Hoje nós vamos trabalhar aí com o praticando, né? Que nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na aula anterior. Sou o professor Ademir Ribeiro e eu ficarei com vocês na nossa aula de língua inglesa. Então, a nossa aula, né, o praticando, é aquele momento onde nós colocamos em prática o que nós vimos na aula anterior. Nesse caso, né, foi visto a estratégia de leitura, né, Reading Comprehension, né, compreensão de leitura com as palavras cognata, cognate words. Então, na nossa aula de hoje, né, nós vamos trabalhar aí somente atividades relacionadas a esse tipo, né, de conteúdo que foi visto na aula anterior, que foram as palavras cognatas. Como que elas funcionam, né, como estratégia de leitura? É exatamente isso que nós vamos praticar na aula de hoje. Vamos para a primeira pergunta. Então, gente, na primeira pergunta, olha só, assinale a opção que apresenta apenas palavras cognatas retiradas do texto. Nós temos um pequeno texto ali, e aí nós temos as seguintes opções, olha só, da letra A até a letra E. Uma dessas opções contém somente palavras cognatas que foram extraídas do texto. Então, olhem o texto, vejam se aquelas palavras são de fato retiradas do texto e principalmente se elas são palavras cognatas. Na sequência, aí nós voltamos para a correção dessa primeira questão aí.
Então, gente, como é que foi essa questão? Muito difícil, muito fácil? Né? Eu percebi aqui que há uma divergência com relação à escolha da alternativa correta. Alguns apostando letra B, letra C. Vamos ver alguns alunos aqui. O Nero dizendo que é a letra B. Aí nós temos a Ana Rita, também letra B. Maria Eduarda, C. Eixla, letra C. Aí o Brendo, letra C. Gisele, letra C. Nicolas, também, letra C. Moisés, letra B. Adriano, letter C, the correct. Vamos ver, Adriano. Aí nós temos a Heloísa Brito, também letra C. João Pedro, letra C. Aí Clarson, letra B. Tiago, letra B. Ivo Davi, letra B. E aí alguns outros alunos. Não dá para falar todos, tá? Né? Todos aí participando, que bom, isso é interessante. Agora a gente vai dar uma olhadinha na questão e depois vou mostrar a resposta correta, ver quem que acertou aí. Já que não houve, então, aí uma escolha única, né? O pessoal divergiu bastante com relação à resposta correta. Olha só, na letra B é para encontrar, então, a alternativa que continha apenas palavras cognatas que foram retiradas do texto. O texto é um texto de mensagem, né? Inclusive com algumas características de texto de mensagem, parecido com golpe, inclusive. E agora a gente vai dar uma olhadinha na questão, né? Olha só, na letra A nós tínhamos as palavras you, né, o número 3, bitcoins. Aí nós temos a letra B, register, immediately, transfer. Letter C, received, account, register. Letra D, transfer, accept, and letter E, bitcoins, the year. Nós temos então todas as alternativas com palavras diferentes. Né? Lembrando que palavras cognatas são aquelas que se parecem com outras, né, na língua, tem uma palavra equivalente, né, na língua portuguesa e que é escrito, tem a grafia muito próxima, a pronúncia às vezes e principalmente o significado. São palavras então que possuem, via de regra, o mesmo radical latino, né? E por isso elas são equivalentes nos dois idiomas. Vamos mostrar agora a resposta correta. Então, a resposta correta é letra B. Olha só as palavrinhas aí que são consideradas cognatas. Tá? Então, parabéns aí para quem acertou essa primeira questão. Né? A letra B ali, então, composta somente por palavras cognatas. Né? São aquelas palavras que são semelhantes, que têm equivalência de um idioma para o outro. Certo, gente? Parabéns aí para quem acertou. Vamos para a nossa segunda questão. Marque a alternativa que apresenta uma palavra cognata presente no texto. Nós temos um pequeno texto também, e apenas uma dessas 5 opções contém uma palavra cognata que está presente no texto. Então vocês vão responder aí, na sequência nós voltamos aí com a correção dessa segunda questão.
Então, gente, vamos ver como é que vocês se saíram nessa segunda questão. Estou acompanhando o chat aqui e pelas respostas aqui também há uma variação aqui com relação à resposta correta. A que predomina aqui é a letra D. É o caso da Maria Gabriele, letra D. João Vitor diz que é a letra A. Aí nós temos o Jorge, diz que é a letra D. Whitney, letra D. Lita Rodrigues, letra E. A Heloísa, letra D. Nós temos a Sueli, letra D. A Luiz Eduardo, letra D. Cauã, letra D. Aí nós temos a Maria Alice também apostando na letra D. Kathleen, letra D. Maria Eduarda, letra D. Orlando, letra D. Joyce, letra D também. E o Jackson, letra D. Né? Todos, a maioria aqui então apostando na letra D. Vamos dar uma olhadinha na questão, depois eu mostro aí o gabarito, a resposta correta. Vamos lá. Olha só, na questão 2, então, marque a alternativa que apresenta uma palavra cognata presente no texto. Repare que esse texto tem pelo menos 2 palavras cognatas, mas e as outras não são, né? E ali está pedindo justamente para encontrar aquela alternativa que possui uma palavra cognata que está presente no texto. Ali já estou vendo, né, 2 palavras, process and inspired, são 2 palavras cognatas, né? Mas como era para escolher apenas uma, né? Então vamos ver a resposta correta agora, olha só. A resposta correta então é a letra D, process. Inspired, que está ali em letra né, em letra grandona ali, eu vou mostrar para vocês, ela também é uma palavra cognata, só que ela não foi utilizada para a pergunta. Olha só, essa palavra aqui também é uma palavra cognata, tá, gente? Ela vem de inspired, que é uma palavra que possui, né, o mesmo radical, a mesma raiz latina da palavra inspirar, né, da língua portuguesa. Então, portanto, ela é considerada uma palavra cognata, mas ela não foi utilizada. Era para escolher uma das alternativas que possui apenas uma palavra cognata que estava presente no texto. Então, dessa forma, a resposta correta é process, letra D. Parabéns aí a todos os alunos que participaram, né, comentaram, a grande maioria aqui apostando, então, que a resposta correta era a letra D. Vamos agora para a nossa terceira questão? Então, nós temos aí a questão de Did you know? Aí nós temos um texto. Aí vou passar uma vez mais aí, ó. Agora, de acordo com o texto, é correto afirmar que... Então, vocês vão ler o texto. Esse é o tipo de texto, tá, gente, que vocês facilmente encontrariam a prova ou exame, como o Enem ou qualquer outro vestibular, tá? Esse é um padrão aí de pergunta que sempre está presente aí nos vestibulares, no Enem, enfim, esse tipo de avaliação. É um texto de interpretação, vocês vão ler o texto utilizando todas as palavras cognatas, tá? Aliás, todas as estratégias de leituras que vocês conhecem, inclusive as palavras cognatas. E aí vocês vão ler esse texto e vão encontrar a resposta correta. Na sequência, então, nós voltamos para a correção dessa terceira questão.
Então, gente, percebi também que há aí uma quantidade elevada de alunos aí apontando, né, que é a letra D. Alguns aí também apontando letra E, letra A. Vamos ver alguns aqui. O André Lucas diz que é a letra D. O João Pedro, letra D. Severino, letra D. Nero, letra D. O Nero colocou inclusive o nome da escola aqui, né? Escola Senador Manuel Severiano Nunes. Aí nós temos o Guilherme, letra D. Fernando, letra D. Maria Eduarda, da escola Escola Tibúrcio Alves Mogueiro, letra D, apostando que é a letra D. Micael, também na letra D. Aí nós temos a Bárbara. A Bárbara, você não colocou a resposta correta, só colocou teu nome aqui, tá? O Cauã, letra D. Adriano, também a letra D. Nero, repetindo. Maria Eduarda também. Raíssa, letra D. Luciano, letra D. Otoniel, letra D. Tiago, Nicolas, também letra D. Alexandre, letra C, apostando que é a letra C. O Ivo, letra D. E a Luana, letra D, né? E outros alunos ali participando, não dá para falar o nome de todo mundo por causa do tempo, tá? Então essa era uma questão típica daquelas questões que caem em vestibular, em Enem, tá? É uma pergunta de interpretação que requer uma leitura. Só que a gente, exatamente como a aula, se tem pouco tempo, então é necessário lançar a mão aí das estratégias de leitura que vocês aprendem, principalmente aí, né, no ensino médio. Então essa questão deveria ler o texto utilizando aí conhecimentos de palavras cognatas, né, e outras estratégias de leitura para vocês encontrarem a resposta. Vamos dar uma olhadinha agora na pergunta e depois na resposta? Olha só, a pergunta então era um texto e o texto iniciava com a pergunta: Did you know? Você sabia? Aí o texto é relativamente grande, é na verdade um tamanho padrão, né, desse tipo de avaliação. E aí vamos direto para a resposta. De acordo com o texto, é correto afirmar que Leonardo da Vinci não era um gênio? Na letra B, ele inventou o helicóptero? Letra C, ele inventou o submarino? Letra D, ele era muito talentoso? Letra E, ele nasceu em, na verdade, Milão, né? Deveria ser Milão ali. Vamos mostrar a resposta correta? Tenho a impressão que todos acertaram. Olha só, letra D, ele era muito talentoso. Ele cita, inclusive, no texto, né, que, sobre helicóptero, submarino, mas ele era, né, essa é a definição que mais se adequa a esse texto, né, que ele era muito talentoso. Tá certo? Vamos para a nossa próxima questão agora? Vamos para a quarta questão, quarta e última questão. Olha só. Questão 4. Observe o texto e assinale a alternativa que apresenta uma palavra cognata. Então, tem um texto também e vocês vão encontrar uma palavra cognata que tem nesse texto e que vai ter uma das alternativas que vai apresentar. Na letra A, have, letra B, down, letra C, people, letra D, between e letra D, regional. Uma dessas opções, então, é uma palavra cognata e ela está presente no texto. Dê uma passada no texto, encontre a palavra cognata e depois nós voltamos para a correção dessa última questão.
Então, gente, essa última questão também segue aí o padrão, né, do conteúdo trabalhado na última aula, encontrar palavras cognatas. Lembrando que palavras cognatas, ela pode ser uma estratégia de leitura, né, e quando nós trabalhamos um texto, né, a interpretação de um texto, nós utilizamos todas as estratégias de leitura ao mesmo tempo, tá? Então é por isso que é interessante a gente conhecer todas elas, que dependendo do tipo de pergunta, nós vamos utilizar, então, lançar a mão aí de uma determinada estratégia. Mas, via de regra, né, quando nos deparamos com um texto, nós trabalhamos todas as estratégias juntas, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa questão, para a gente procurar a resposta depois? Olha só. Nossa quarta questão, então, era para ler o texto e encontrar as palavras cognatas, né, e depois identificar qual era a resposta, qual das alternativas apresentava uma palavra cognata que estava no texto. Aí nós tínhamos as 5 opções, né, todas palavras aí retiradas do texto, mas nem todas são palavras cognatas, né? Nós temos ali da letra A até a letra E. Vamos ver como é que são os nossos alunos, então, respondendo, né? Alguns alunos aqui também, né? Não há uma resposta, a maioria apostando na letra E, mas também tem a letra D. Não há, então, de fato, uma resposta, né, que todos os alunos concordam. Nós temos ali o Salomão, da escola Isaacs Werner, dizendo que é a letra E. Aí nós temos o Breno, que é a letra E, da escola Nossa Senhora de Nazaré. Andresa Lima, dizendo que é letra E, da escola Rui Araújo. Aí o Guilherme, dizendo que é a letra E, postando também. José Vinícius, letra E, da escola Severiano. Aí nós temos o aluno Severiano também, dizendo que é a letra D, nesse caso. Aí Christian, dizendo que é letra E. João Paulo, letra E. A Bárbara, da escola Solon de Lucena, dizendo que é a letra D. Nicolas, também letra... Qual é a tua resposta? A letra E. Da escola Novo Céu. Aí nós temos a Rainara, letra E. Marcos Santos, letra E. Carol, também apostando na letra E. A grande maioria, então, dizendo que é a letra E. Vamos confirmar, então, essa resposta? Parabéns aí a todos que acertaram. Né? A palavra, então, que é cognata e estava presente no texto, estava presente na letra E. Parabéns aí a todos os alunos que participaram, que, né, comentaram no chat. Isso é importante, que a gente vai vendo como é que está o andamento das aulas. Tá certo, gente? Por hoje era só e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Bye, bye!